Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM sempre. Muito obrigado pela sua bela companhia. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e ainda Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Programa hoje tem a honra e o prazer de conversar com o Wagner Witter, dinâmico, enérgico. Está aqui conversando conosco o engenheiro, ex-secretário estadual, hoje diretor da Alerj. Nesse bloco, Aloysio, pré-pautado aqui, um assunto também muito extenso, todos eles, né? A venda da SEDAI, a crise hídrica e também as termoelétricas aqui da região. Aloysio. Quer abrir você, Nogueira, com a venda da SEDAI? Pode ser? A pergunta, inclusive, sobre essa venda da SEDAI, sempre gera aquela dúvida. Vai ser bom ou não para o consumidor, para os clientes, para os consumidores, no caso da água no estado do Rio de Janeiro? Nós temos assim uma recordação de qualidade da água da SEDAI aqui na região, nada boa, né? Nada boa. Sempre, inclusive, com algumas dificuldades aí, principalmente nos nossos balneários durante o verão, aquela coisa toda. E, por outro lado, vem-se a privatização e aí, então, espera-se muito mais qualidade. Porém, é aquela história, vem também o preço no final do mês. Como é que o senhor avalia esse procedimento? Era para ter sido feito há mais tempo ou veio na hora? Não era para ter sido feito? Como é que, tecnicamente, o senhor avalia essa venda da SEDAI? Olha, eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, se eu fosse o presidente da SEDAI, eu não teria feito essa privatização, por duas razões. Ou eu iria me opor brutalmente, ou eu seria exonerado como presidente. Porque não acredito, sinceramente, que a SEDAI, que quem venha suceder, vai prestar o melhor serviço. E também, alguns paradigmas são colocados, e paradigmas, por exemplo, nos últimos anos, a SEDAI foi pessimamente administrada, o problema da geosmina foi uma atrapalhada, impactou a imagem. Agora, posso afirmar, sem sombra de dúvida, com muita vontade, que quando eu deixei a SEDAI com duplo A, Standard & Poor's, dando lucro praticamente todos os anos que eu fui presidente, coisa que nunca deu, pagando dividendos ao Estado, ou seja, ela não recebia dinheiro do Estado, ela pagava dividendos. Quando eu entrei, recebia cerca de 30 milhões por mês, e montando um grande programa de investimentos, especialmente na Baixada Fluminense, onde era um lugar crítico. E todos os meus anos, quem me auditava ou era a PwC, a Price ou a Ernst Young. Isso nunca foi feito na história. E o melhor exemplo é que a SEDAI, durante 2 anos seguidos, ganhou da Exame o prêmio de melhor empresa de infraestrutura do Brasil, competindo com empresa privada e pública. Não é imprensazinha jabaculê, não. A SEDAI ganhou 2 vezes a melhor do Brasil, efetivamente, de infraestrutura. Agora, é lógico, como toda empresa, ela tem que ter permanentemente sensibilidade e adaptação. O que eu posso afirmar é que alguns municípios efetivamente podem ter melhorias, alguns subsistemas. Agora, a conta vai aumentar brutalmente. Por exemplo, São João da Barra, eu não sei como é que está no modelo, mas vai aumentar possivelmente 100% a conta. Por que vai aumentar 100% a conta? Porque, inclusive, a SEDAI, nesse município, ele aplica só a tarifa de água. Quando aplicar água e esgoto, vai dobrar. Mesma coisa em São Fidélis. Vai também dobrar. Eu acho que o município... Então, essa é uma questão de opção do prefeito. Se eu fosse prefeito, eu não aderia. Mas a opção de cada um avalia. Alguns prefeitos quiseram ter um recursozinho da venda na mão, proporcional. Mas, por exemplo, São João da Barra tem um pouquinho, 1 ou 2 milhões a mais, ou um dinheirinho a mais, não vai fazer diferença nenhuma para São João da Barra. Até porque é um município capitalizado. Então, é uma opção local. Eu falo, se eu fosse o gestor público, eu não faria. Podem ter algumas melhorias em relação à qualidade de água de alguns sistemas, assim, São Francisco da Papuana. Porém, você vai ter um aumento brutal na tarifa. E quando aumenta muito a tarifa,
até porque esses sistemas não são muito rentáveis. Por exemplo, um grande sistema rentável em São João da Barra é a unidade lá Fabril, que se tem lá de bebidas, que eu não sei, que ela deve estar analisando, deve estar preocupada, e a questão do Porto do Açu, que vai ter um sistema de tratamento de água, já deve ter outorga, trata inclusive água para fins industrial, a água que deve vir do mineroduto. Então vai estar fora do grande benefício de renda da concessionária que eventualmente assumir. São Francisco da Papuana não há grandes consumidores, e outros municípios assim vão, São Fidélis e outros menores. Tendem, com o tempo, vai mostrar, a verdade pertence ao tempo e não à autoridade. Daqui a uns anos, quando a realidade chegar, todo mundo vai ver. Por exemplo, eu teve durante 2, 3 meses, eu comecei a fumar quando eu era jovem. Aí, pô, era agradável, era bonito, era simpático na ocasião. Só que parei. Alguns amigos meus que continuaram fumando morreram depois e se arrependeram. Então o fumo dá aquele prazer no inicial. Agora, o futuro é triste, será doloroso. E vamos aguardar. Agora, é uma decisão que o governo do Estado adotou. E aí cabem os políticos locais, da sociedade, refletir se vai aderir ou não. Tem várias perguntas no grupo também sobre a venda da SEDAI. Eu vou fazer uma do radialista e cronista esportivo, Arnaldo Garcia. Dr. Wagner, quais as consequências, na sua visão, que vai até uso como gancho no final da sua resposta, Victor? Quais consequências, na sua visão, terão os municípios que não aderirem à privatização do tratamento e distribuição de água? Há um caminho alternativo à privatização? Claro que há caminho, há diversos caminhos. O primeiro caminho, a SEDAI não vai poder, com quem tem contrato assinado, jogar ao léu municípios que não aderiram. E ela tem um contrato, ela também tem uma responsabilidade. Então tem a opção de, eventualmente, continuar com a SEDAI com o serviço. Há a opção do município fazer uma parceria privada com algum investidor, localmente. Há a opção de alguns municípios criarem a sua própria empresa para executar, especialmente municípios que estão capitalizados. Há diversas alternativas. Agora, a consequência, a mais clara que se coloca, vai ser o aumento tarifário. E aumento tarifário, o que é, Luiz? É aumento no gasto das suas contas, efetivamente, e perda de atratividade para captar recursos, captar investimentos. Isso é uma opção que cada um vai fazer. Eu te falo o seguinte, se fosse o prefeito, se fosse, logicamente o prefeito pode pensar diferenciado, eu não aderiria. Mas a opção de cada um, o Estado teve mecanismos convincentes, houve alguma subserviência. Vou dar um exemplo. O ex-presidente da SEDAI, que era o que fez a privatização, foi trabalhar na empresa privada, não deu nem 4, 5 meses, na empresa privada que comprou. Não estou dizendo que é irregularidade, mas no mínimo, eticamente, é um comportamento condenável. E pelo maior carinho que eu tenho para a pessoa. Excelente técnico, mas uma coisa condenável. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é vendido aquele nirvana como uma coisa sensacional e depois não acontece. Vocês estão vendo na BR-101. Quando começaram a modelar a BR-101, estava no governo Rosinha, eu e o Rosinho falamos, tem que amarrar claramente os investimentos, especialmente da BR-101 Norte, que é duplicar, crescer. Aí os caras botaram as cancelas lá arrecadando tal. Chegou, não fizeram investimento, botaram culpa no IBAMA, do ICMBio, o quê, e agora vão devolver. Ou seja, arrecadaram tal, e na hora que dá, o problema devolve. Que isso? Que privatização é mineração? Se eu achei uma pedra preciosa, eu ponho no bolso. Mas se a pedra é pedra bruta, eu jogo de volta. Então, esse conceito é um conceito que tem que perpassar na cabeça das pessoas. E nem sempre você tem um ato, uma capacidade regulatória eficaz. Por exemplo, quem é a agência reguladora de campos para concessão que tem campos? Quem é essa agência reguladora? Eu nunca vi. Isso é cabeça de bacalhau. Deve ter um pessoal estudando, mas as tarifas, uma vez eu fui entrar para as tarifas, tem que ter um analista de sistema para ver as tarifas dali. O prazo que foi vendido antes de eu entrar, ele já foi prorrogado? Aquele prazo? Foi prorrogado. Consultaram
a SEDAI, porque na realidade a SEDAI que os bens eram revertíveis no Estado, o Legislativo não, o Legislativo Estadual não. Então tem muita coisa confusa, que é onde nós estamos falando fora do ar, fazer gestão pública não é querer ganhar prêmio de simpatia. Não é, muitas vezes, é ter a força, é acompanhar, é questionar. E isso que a gente tem que, e muitas vezes, falar não. Ou muitas vezes negociar o que é positivo. Por exemplo, eu agora, que depender para lá da concessionária que ganhou o Rio de Janeiro, a Rio Águas, se eles precisarem sempre apoio, eu vou estar sempre dando sugestões, colocando, porque a gente não. Agora, a concessão foi feita, o Estado optou. Podem ter brigas na justiça, podem ter, os sindicatos devem fazer isso, mas literalmente você tem que fazer o balanço. Agora, também não vai ficar jogando contra o tempo todo, porque o fato já tem. Já foi feita a concessão, já foi pago. Vão devolver? Não vão devolver. E o importante, o dinheiro arrecadado seja usado de maneira inteligente. E não para gerar mais custeio, e sim para aumentar a competitividade. Talvez seja esse o problema que muitos municípios norte-fluminenses, Belo Horizonte, arrecadaram royalties, e depois você aumentou o custeio e não teve arrecadação compatível. Vivenciou isso em Cabo Frio. Cabo Frio é um case, abriram muita coisa de custeio, Rio das Ostras. Depois, quando começou a secar, aquilo ali só gerava, porque não aumentou a competitividade. Não aumentou a competitividade. Macaé é um outro lugar que era um case negativo, com gestões que tiveram problemas, que foram omissas em não saber aplicar de maneira inteligente os recursos para que, quando o petróleo acabasse, você tivesse uma continuidade do município. Essa é uma discussão profunda, bacana. Eu discutia muito isso com o Luiz Mário Concebida. Outro dia eu vi que ele ainda está em Campos, ele foi meu aluno lá na COP, o MBA de petróleo, com o próprio os representantes aí da economia de Campos. Parece uma discussão. Isso talvez deu um seminário analisando o que cerrou e aonde pode realinhar o futuro. Boa lembrança do Luiz Mário, nosso abraço aqui do programa para ele. Você está falando aí, tocou na minha mente Paulinho da Viola. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é vendaval. Deixa eu falar desse dinheiro na mão, Victor. Certo ou errado, com críticas ou não, como você disse, está feito. Né? E não tem retorno. Né? Era o último grande ativo do estado do Rio de Janeiro. Para quem é um pouco mais velho, lembra que o Rio de Janeiro já teve Banerj, já teve CTC, que era empresa de ônibus, né? Eu me lembro garoto saindo do liceu pegando ônibus da CTC. Mas, no presente, né, a Venda SEDAI, ela gerou uma bolada significativa. São 22 bilhões de reais. Isso é dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? Isso é dinheiro para o orçamento da NASA. Desses 2 bilhões, 7,688 bilhões vão ser distribuídos pelos 28 municípios que aderirem ao plano de concessão de saneamento. 80% vai ser repassado em 2021 e 2022. E o resto fica com o Estado. O que você acha que tem que ser feito para... que tipo de acompanhamento o poder público e a sociedade civil tem que fazer da aplicação desse dinheiro no Estado, nos municípios, perdão, e se você acha que é um assunto que vai tratar no próximo bloco, que essa injeção monumental de capital, se ela vai impulsionar a pré-candidatura de Cláudio Castro à eleição, afinal ele foi eleito como vice-governador e assumiu após o impeachment de Whitson, né? Olha, essa pergunta tua, ela é muito interessante. Eu vou responder uma outra pergunta. São Paulo tem a Sabesp e Minas Gerais, que tem a Copasa. Minas Gerais com o prefeito Romeu Zema do Novo. São Paulo com o Dória. Prefeitos liberais, eles venderam as companhias, a Sabesp e a Copasa. Eles venderam. Por que eles não venderam? Porque eles entenderam que tanto a Copasa em Minas quanto a Sabesp em São Paulo são elementos importantes, inclusive para desenvolver políticas públicas de desenvolvimento
voltados à área de saneamento. O Rio de Janeiro sempre foi visto como estado mais progressista, resolveu vender. Ter dinheiro na mão, se não for utilizado de maneira eficiente, você acaba gerando mecanismo de custeio ou fazendo maus projetos. No dia eu estava vendo uma extensão do metrô em uns trilhos existentes para a Baixada. É claro que a Baixada tem que melhorar o sistema de transporte, de ligação na região metropolitana. Mas aquele projeto era uma loucura. Uma ocupação das linhas, era como se fosse o Parque do Araraque, no Rio de Janeiro, todo mundo construindo do lado. O burocrata que fez, olhou ali a linha, fez um traçado, e aquilo você começa com X, não sabe como acaba. E vai sugar o dinheiro todo do processo. Então tem que ser muito inteligente na aplicação. O governador Cláudio Castro, ele tem habilidade política. Tanto que tem habilidade política, chegou onde chegou. Claro que isso impulsiona qualquer candidatura, porque sai de um governo onde efetivamente tinha uma capacidade reduzida de investimento, para um governo onde você tem uma margem maior de investimento, coloca o secretário Fábio na área de obras, que vai executar e tem um retorno muito positivo. Agora, é muito importante, Paulo Luiz, que a gente não pensa em desenvolvimento somente com as ações do investimento. Você tem pequenas medidas. Vou dar um exemplo. Ontem, nós fizemos uma luta, e aí quem me ajudou muito foi o senador Portinho. Eles estavam criando uma estatal que sucedia a Eletrobras, o governo federal, e essa estatal ia gerir os ativos, como se fosse da Eletronuclear, que movimenta as unidades nucleares, da Itaipu Binacional e uma série de programas da Eletrobras com o Procel. Ou seja, coisas que eram feitas por pessoas qualificadas no Rio de Janeiro. E o decreto da criação da empresa dizia que essa empresa ia para Brasília. Ou seja, era numa canetada no decreto que dava todo esse negócio da Eletrobras, que estava sendo estatizado, que era remanescente tirando o Rio. Nós criamos um movimento, o Coutinho ajudou muito, foi lá, e ontem ele apresentou o estatuto, dizendo, a sede operacional vai ser no Rio. É uma conquista. É um esvaziamento que não parecia muito importante para o Rio de Janeiro. Essa discussão que hoje, no final do dia, o André Siciliano vai fazer uma live sobre o aeroporto, como proteger o aeroporto Galeão diante da concessão do Transport. Inclusive o Eduardo Paes aderindo. Isso é importante. Se a gente não fizer isso, os voos internacionais vão para Guarulhos. Fundamentalmente, vão virar copos. E isso é um investimento muito importante que depende de articulação política. Ontem foi feita a licitação de Pampulha em Minas Gerais. Eles fizeram exatamente o que a gente quer que faça no Rio. Deixaram Pampulha com aviação executiva e voos regionais dentro de Minas, e o Porfins fica com os outros voos internacionais. Então vale para Minas, não vale para cá? Por exemplo, a FCA. Você sabe que aí a região toda muito cortada pela FCA. A FCA está devolvendo quase 600 quilômetros de ferrovia que não implementou, ou seja, ela pegou na privatização, tinha que botar para rodar. Inclusive, você tem ferrovia que chegava aí em Barcelos, São João da Barra, e a multa pela devolução, a informação que eu tive, inclusive confirmada pelo Alvim, o secretário de Transporte, é que a multa está sendo aplicada no metrô de BH. Isso é muito dinheiro, são centenas de milhões. Ou seja, desenvolvimento não é meramente botar dinheiro, gastar em obra, que logicamente é importante fazer asfalto, é importante ajudar o empreendedor privado a fazer, mas no dia a dia a gente tem disputa. Autódromo. Ontem estava falando, o autódromo. Fizeram um movimento da defesa da floresta no Camboatá, que nunca foi floresta, nunca tinha sido registrado como tal. Aí tiraram o autódromo, o Dória levou o autódromo. Renovar a Fórmula 1 lá para Interlagos. Não se fala, mas é autódromo. Ou seja, a gente está lá com as árvores, legal, preservado, que não era floresta, vamos tentar mais reserva agora. E o autódromo, tirando eventos, São Paulo. E aqui a gente tem uma capacidade brutal de afastar investimentos que trazem emprego. Não é trazer investimento. Trouxe a Magazine Luiza, que vai esvaziar a coisa. Trouxe mais loja Venâncio. Legal, importante. Mas isso vai gerar emprego. Levou soja para o açúcar. Não vai baixar nem o preço do óleo de soja no supermercado. Então isso não vai gerar emprego. Ou a gente é pragmático, o Rio de Janeiro não é bairrista, ou ele tem inteligência
ele tem capacidade de fazer confronto, buscar. O senhor está roubado, gente. Está roubado. Então, a gente, por exemplo, com o Perge, se fosse no Norte Fluminense como nós queríamos, e hoje com o Porto Sul, ele não teria sido descontinuado, porque ele tem uma série de features, uma série de potencialidades que caminham para a questão do Norte Fluminense. Tanto que está acontecendo agora as pequenas estações de tratamento de óleo, que é quase um Compergezinho sem produzir material para a petroquímica, que é o pré-tratamento de óleo. Ou seja, ele tinha uma lógica. Por que não foi? Havia uma disputa política que não queriam que fosse o Norte Fluminense. Disputa política é assim. Umas vocês ganham, outras vocês perdem. Eu tinha uma fábrica aí, que uma vez eu levei para Campos, conexão em Norte, que eu estava negociando, aí no meio do caminho o Espírito Santo, o auxílio do diretor da Petrobras na ocasião, meteu a mão na fábrica, que era um grupo alemão. Você nem está indo aí. Aí, o que eu fiz na ocasião? Falei, a Rosinha fez um decreto, eu botando um decreto assim, aumenta, porque quase tudo é aplicado no Rio de Janeiro, o imposto, por exemplo, de 18% para 80%. Já mostrei para ele, ó, está assinado pela governadora, só não está numerado. Na hora que o alemão viu isso, ele ficou doido, levou a fábrica para campo. Então, desenvolvimento é isso, cara. Muitas vezes, você fazer o confronto e ser inteligente e ser razoável. Estava falando da Jacarepaguá. Se você está ficando velho, vai vendo que tem muita lembrança, né? Tem mais passado do que perspectiva de futuro. Eu me lembro que eu fui no Jacarepaguá garoto, em 84, tinha 12 anos. Aí, esse ano estava começando na Toleman, né? Aí eu nunca cheguei no Fórmula 1. Lá vem Senna. Pum, você não vê, você vê a rua do carro passar, que é muito, muito rápido. Prost, Lauda correndo na McLaren, pequena braba. Eu lembro disso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que a gente em relação a que a gente pré-pautou aqui, a questão das termoelétricas e da energia alternativa, né? Você citou o primeiro bloco, o grande investimento da GNA, até fez a ressalva de ficar operando com gás de fora, quando está muito perto de operar com gás da Bacia de Campos, que é realmente um absurdo logístico, né? Esperando que seja corrigido o quanto antes. Mas, lembrando também do passado, eu me lembro que eu estava, por acaso, em São Paulo, na Avenida Paulista, em 2001, quando a gente teve apagão no governo Fernando Henrique. Talvez seria um dos fatores que influenciou ele não ter feito sucessor em 2002, né? Depois de 2 mandatos, eleito no primeiro turno, Serra, o candidato do PSDB, e eleito pela primeira vez Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez como consequência dos apagões de 2001. A gente está com promessa de apagões nesse ano próximo, falando aqui de crise, né? É uma realidade. Racionamento com certeza vamos ter, aumento da tarifa já estamos tendo. E os especialistas, de que você tem muito conhecimento nessa área, apontam que o governo federal foi advertido e tinha que ter acionado as termoelétricas lá em setembro do ano passado e não fez, com medo do que agora é inevitável, está vindo agora, que é o aumento da tarifa. O presidente Bolsonaro pensa muito em reeleição, né? Queria que você falasse um pouco sobre crise hídrica, termoelétrica, promessa de apagão e energia limpa. Olha, Luiz, em 2001 a gente tinha uma dependência da energia hídrica no Brasil, do sistema interligado, da ordem de 80% da geração era hídrica. Hoje caiu um pouco para 60%, e você melhorou a interligação dos sistemas. A gente era muito, especialmente no Rio de Janeiro, ele era a ponta do sistema. A gente conseguiu fazer, inclusive, algumas linhas de transmissão saindo de Campos, fechando a questão do anel. E, na ocasião, porque crise hídrica, ela dá sinais. É que nem dificilmente uma casa cai com concreto se você não dá o sinal da patologia. Eu sou engenheiro da região, da área. E quando eu verifiquei isso, em 99, eu falei, nós estamos numa roleta, pode dar um problema. Eu preparei uma carta para então, o governador Garotinho, ele manda a carta para a FHC, dizendo, olha, vai ter crise, tem que expandir rápido, tem que criar um momento. Na ocasião, aquilo não ficou levado em consideração. Aquela carta depois é usada para quebrar o paradigma do governo federal, e essa carta eu ponho num livro, já distribuí, mostrando que o governo sabia. O ministro era o Torinho, eu pensava muito no ministro Torinho, o saudoso Torinho, falava,
O governo, naquela ocasião, foi leniente e a carta foi usada, inclusive, nas comissões de inquérito que aconteceram em Brasília. Algumas medidas foram adotadas. Por que as termoelétricas viraram toda para o Rio de Janeiro? Uma razão muito clara. A nossa distribuição de gás aqui queria cobrar um valor muito elevado. Era, acho que, 60 centavos por milhão de BTU. O ministro Torinho falou, isso está muito caro, vai levar, aí botou termoelétrica, ia botar em Minas, São Paulo e o Espírito Santo. Eu falei, ministro, o gás não sai do Rio. Mas a licença é do IBAMA. É do IBAMA, mas a autorização do uso do solo é dos municípios. E começamos a ligar, e o garotinho foi hábil, com todos os municípios travando. Aí um dia o Torinho me liga, Victor, para sair aqui o preço da distribuição tem que cair de 60 centavos para 15, 75%. Eu chamei o presidente da SEG, na ocasião no espanhol, falou, vai cair. Ele esperneou, falou que não ia cair. De novo, preparei um decreto de bypass, que o garotinho bypassava. Na hora que ele viu o decreto, ele aceitou. Montamos um programa de incentivo fiscal, que foi pioneiro no Brasil, copiado hoje. Inclusive a LERJ fez um belo trabalho fazendo algo semelhante. E aquele programa de incentivo praticamente tirava o ICMS do gás e tirava o ICMS do ativo, ou seja, o Rio de Janeiro ficou imbatível. Trouxemos os maiores investidores do mundo. Eu passo, botamos em Macaé, que era um grande grupo americano. A Électricité de France, que é o maior grupo de energia da França, trouxemos, botamos em Macaé. Trouxemos a Enron, que era o grande investidor em energia no mundo, botamos em Seropédica. A Petrobras fez na Termorrio. Fizemos um grande programa. Hoje requer a mesma coisa. Por quê? Como é que funciona as termoelétricas? A termoelétrica faz que quando você gera ela na base e não só na ponta, você consiga segurar as turbinas do sistema hidrelétrico para ele guardar água. E isso aconteceu. Talvez eles não tenham despachado as termoelétricas ano passado e tem um critério de despacho do ONS, que é despachar a energia mais barata. Só que esse sistema talvez não falhe adequadamente com todas as outras. Não combinou com quem manda chuva. Não combinou com o pessoal que capta água, que o pessoal usa para irrigação. Está dando esse problema. E a energia mais cara qual é? A energia que vai faltar, que não vai existir. Então agora há uma correria muito grande. As térmicas, você deve ter visto outro dia, Luiz, que a GNA mal foi inaugurada, ela parou para algum sistema operacional e ela era nova, ela antecipou e ela entrou e parou, o pessoal, opa, fui numa correria da lado. Por quê? Ou seja, o sistema trabalha no limite. E vai trabalhar mais no limite agora em novembro, porque a carga térmica vai precisar muito mais de energia, especialmente na ponta. Por isso que eu já avisei desde o início do ano que é necessária a retomada do horário de verão. O horário de verão, apesar de trazer historicamente para a economia da hora de 0,6%, ele sempre reduziu a demanda de ponta, do horário de ponta, da hora de 4%. Qualquer percentual fundamental nesse momento. Então, possivelmente, houve um certo delay na ação por parte do governo federal. Esse problema acontece, isso é gravíssimo, que vai aumentando a energia. Automaticamente aumentar a energia repercute na inflação, retira a competitividade. Projetos como a GNA são fantásticos, mas não dá para entender que você reinjete 50% do gás, especialmente do pré-sal, e você tem que importar gás para tocar a GNA. Então, tem que, quando chegar a linha nova em Macaé, que é dentro do norte, levar o gás para Porto Açu. Tem projetos novos previstos aí no norte fluminense, tem um projeto de Fátima, que é do Grupo Natural Energia, tem um projeto da Marlim Sul, também um projeto importante, onde a Marlim Azul, que a Shell participa, e as termoelétricas, os pequenos sistemas também vão ser fundamentais. E há outros projetos. Há um potencial aí de energia solar. Eu mesmo conheço um projeto que é interessante, que fica em Quissamã, que deve entrar agora nos próximos leilões, que é um projeto de energia solar. E, ao mesmo tempo, a universidade surge um momento de oportunidade, porque a universidade tem que identificar essa oportunidade, o ENF, como eu disse, retomar o centro de energia renovável, a potencialidade, botar essa inteligência na região. Lembra, Luiz, que você também me ajudou? Um dia, quando eu estava na Petrobras, fui procurado por uma pessoa que todo mundo falava que era chato. O nome dele é o professor Carlos Dias, que queria botar um curso de areia de petróleo aí na UENF. Só queria botar em Macaé. Eu estava na Petrobras. Depois virei secretário, eu ia ajudar a Petrobras. Consegui pegar o dinheiro com a Petrobras, com o Antônio Menezes, e fizemos um LENEP,
nas novas instalações do Lenep Macaé. E ali os primeiros cursos de engenharia de petróleo do Brasil que foram copiados. E virou uma grande revolução do ponto de vista da formação de profissionais na área de petróleo. E isso saiu por quê? Por conta do chato, saudoso, amigo e brilhante professor Carlos Dias. Se não fosse a determinação dele, isso não teria saído. Me lembro que um dia ele me levou um projeto grandioso, o projeto funcionava como um T, e não tinha o dinheiro, porque ele pensava onde. Eu tirei um dos ladozinhos do T. Falei, só vai ser aqui em forma de L. Ele ficou louco, espenhou, depois inauguramos lá esse projeto lá com o professor Vanderlei, o professor Vanderlei de Souza, que era o secretário de Ciência e Tecnologia, com o governador e com o Dias. O Dias era tão fantástico, o Aloysio, que estava, a história bacana, que estava para os alunos começavam a fazer a engenharia básica, o ciclo básico, mas não tinha certeza que eu poder fazer o curso de engenharia de petróleo, porque nós fomos basicamente os criadores. Aí ele falou, foi na minha sala e falou, esse aqui é o melhor aluno que eu tenho, que é o garoto que sonha fazer engenharia de petróleo, só vai poder fazer se tiver. Aí eu falei, que bacana, troquei ideia. Agora, sabe como é que é o nome do garoto? O sobrenome do garoto era Dias Victor. Ele arrumou um moleque que tinha o sobrenome dele e o meu. Esse cara é um talento. E ainda para me sensibilizar para tomar um dinheiro. Tomara que o Dias Victor seja engenheiro hoje na área de petróleo com sucesso. Eu me lembro perfeito dessa passagem e fui aí formar em Macaé a primeira turma de engenheiro de petróleo. Então, tudo tem sua historinha e os seus chatos e desenvolvedores do passado. Você agora me lembrou um documentário sobre a luta, até por acaso eu tô com a camisa dessa luta, Ramon de Jambo, Kinshasa, nos Aires, 34, Mohamed Ali e George Foreman. E Ali, muito falastrão, nas entrevistas antes da luta, olha, e o George Foreman é franco favorito, o Ali já tinha 32 anos, Foreman surgindo, né, muito forte. Olha o currículo dele, olha o que eu lutei, olha o que ele lutou. Aí começa a falar com o que Foreman lutou. E o nome dele, antes de mudar, antes de se converter ao islamismo, era Cassius Clay, né? Aí vai citando os caras que Foreman lutou. Ah, Cassius, não, mas esse era bom. Você lembrou da história do Dias do Victor aí. E agradecer porque você respondeu aí também. Morreu professor Dias. Ele morreu recentemente. Eu fiz uma homenagem a ele. Esse cara é fantástico. Tinha que ter uma estátua. Na área de engenharia de petróleo, professor Dias. Porque você respondeu aí, eu ia fazer para terminar o bloco, a pergunta do Arthur Guzmão, né? Feita no grupo, sobre crise hídrica e geração de energia, né? Agora, se você só quer colocar mais alguma coisa, para encerrar esse bloco, já até passando do horário, sobre a Anice Barcelos pergunta aqui, sobre energia eólica, que a gente tem aí início de São João, a gente tem ali, do outro lado do Paraíba, a usina eólica ali de São Francisco, né? Eu participei pesado da energia eólica de São Francisco. Nós fizemos um mapeamento eólico do Rio de Janeiro, o primeiro mapeamento eólico da história. Eu fiz com uma empresa de Santa Catarina, e esse trabalho é um trabalho usado como referência até hoje. Logicamente, você tem um potencial de investimentos significativo aí no Norte Fluminense, e para se tornar um projeto eólico ativo, você tem que ter uma velocidade média superior a 7 metros por segundo. Porém, talvez você, no passado, tinha mais potencial que o sistema hidrelétrico, o sistema de interligação, o SIN, Sistema Interligado Nacional, ele era mais frágil, você conseguia gerar aí mais perto o centro de carga. Hoje, você tem um sistema muito melhor interligado com o Nordeste. O Nordeste tem um potencial contínuo de produção de energia eólica significativo, e a energia eólica do Nordeste, que é mais competitiva do ponto de vista da continuidade do movimento, da velocidade e do custo de terra barato, e você tem muita terra, do que muitos lugares do Rio de Janeiro, do Norte Fluminense. Não quer dizer que você não tenha projetos, mas não projetos de grande magnitude aí. O pessoal está falando, energia eólica no mar. Isso aí claro, você pode gerar no mar qualquer coisa, até botar uma baiana fazendo acarajé no meio do mar. Só não vai ter acarajé. Ou não botar projeto... Isso é papo furado. Cabe, mas é miguelada. Todo mundo sabe que não vai ficar de pé quando você compara os preços. Então, aí tem um potencial muito grande para geração de energia biomassa, você tem um potencial muito grande para energia solar ainda,
e eu conheço esse projeto do Tupamã, e o projeto para termoelétrica a gás. Eventualmente, até alguma coisa que você possa botar de energia térmica usando o Porto do Açu, aproveitando a saída na minério, voltando o carvão, basicamente o carvão emite mais, para gerar energia. Então, aí certamente o Norte Fluminense é um grande cluster de geração de energia para toda a região Sudeste e Centro-Oeste, tá? Esse é um potencial muito forte aí. Eu acho que a UENF já tem trabalho interessante. O próprio IFE, aí que está o Jefferson, deve especializar mais essa área. Se a gente não tiver sentimento, por exemplo, vou te dar um exemplo aí. O IFE tem um curso técnico de petróleo e gás, acho que um em São João da Barra e um em Cabo Frio. Meu filho fez isso. Meu filho fez ensino médio na escola pública no IFE, Francisco, fazendo engenharia de produção na FRJ. Eu soube outro dia que vão acabar com o curso técnico de petróleo e gás lá em Cabo Frio. Porque o mercado não absorve gente, então vamos botar um curso técnico de química. Ou seja, a gente quase não tem cursos de técnico voltado à área de energia, a petróleo, numa região onde tem esse potencial. Então, essas reflexões, gente, que precisam acontecer. Se não tiver, e não tiver o chato, não tiver o enfrentamento, imagine as loucuras que o professor Dias teve que enfrentar o curso de engenharia de petróleo. Não queriam o curso de engenharia de petróleo. Dali todo mundo copiou. Depois todo mundo copiou. Todos os cursos que derivam de engenharia de petróleo do Brasil derivam dessa loucura do professor Carlos Dias, iniciado na UENF, através da LENEP, que nós apoiamos. Agora virou uma realidade. Mas no passado, muita gente era contra. E falar contra é o que mais tem. Para falar a favor, dá trabalho, porque nem sempre dá certo. Bom, são 8h27, Viter. Deixa eu fazer mais uma pausazinha rápida, né? E é você que está também nos acompanhando, e a gente aproveitar o máximo aí, como eu já disse aqui, esse tempo, né, da sua participação extremamente produtiva aqui no programa. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de política e outros assuntos ainda, né, pertinentes a essa questão aí do desenvolvimento aqui da região, essa questão de energia elétrica, essa coisa toda. E lembrar que hoje tem o jornal Folha da Manhã impresso aí nas bancas e também nas casas dos assinantes. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e também no oferecimento de Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano.